Olá, irmãos e irmãs, amigos do canal Pro Veritate. Eu sou André Chilano e estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos vídeos, ao nosso conteúdo. Temos feito aí os vídeos sobre o Evangelho Valtorta, que fala detalhes da vida de Jesus. Quem ainda não acompanha, veja aí a playlist, né? Já estamos com mais de 80 vídeos. Estamos no segundo ano da vida pública de Jesus e vamos até o final. São 10 volumes que vai até a ressurreição de Cristo, com muitas coisas ali lindas, maravilhosas sobre a vida de Cristo. E estou com mais esse vídeo aqui, com mais essa série sobre o fim dos tempos, também revelados por Jesus, né, a Maria Valtorta, sobre detalhes sobre o fim dos tempos, né? E quero agradecer, como sempre, os comentários que vocês têm colocados, pedindo para vocês compartilharem, comentarem, dar o like de vocês, né? E quem ainda não é inscrito, para se inscrever aí no nosso canal, ok? Então vamos hoje a essa série do fim dos tempos. Vamos dar a continuação. Hoje será sobre o capítulo 5. Faremos aí uma exposição avançando aí sobre esse livro sobre o fim dos tempos, ok? Então vamos lá. Paramos aí no item 16, né? A profecia de Isaías sobre o homem mau. Jesus diz: a pessoa deve ser capaz de ler o livro não com os olhos, mas com o espírito. Então, o conhecimento sobrenatural que o inspirou é iluminado com a luz da verdade. Mas para obtê-lo é necessário ter um espírito unido ao meu espírito. Então é o meu espírito que o conduz. Agora olhe nas páginas de Isaías. Vamos tomar como uma tecela de mosaico as palavras dos capítulos lidos juntos. E vamos alinhá-los com visão sobrenatural. Eles parecerão mais claros para você. Comece com aqueles que indiquei a você como culpados. Tenhamos piedade do ímpio, mas ele não aprenderá a fazer justiça. Na terra dos santos, fez coisas iníquas, e não verá a glória do Senhor. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que governam o meu povo, que está em Jerusalém. Pois vocês disseram: fizemos aliança com a morte, e fizemos uma aliança com o inferno. O flagelo passa, não deve cair sobre nós, pois colocamos nossa esperança em mentiras, e pela falsidade somos protegidos. Sua aliança com a morte será abolida, e sua aliança com o inferno não subsistirá. Quando o flagelo transbordante passar, você será pisado por ele. Só o vexame fará você entender o que você ouve. E agora não zombe, para que seus laços não sejam estreitamente amarrados. Ai de vós que têm o coração profundo, que escondem o vosso conselho do Senhor, e as suas obras são às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Esse pensamento seu é perverso. Ai de vocês, filhos apóstatas, que se aconselhariam, e não de mim, e começassem uma teia, e não pelo meu espírito, mas para que acrescentassem pecado sobre pecado. Portanto, assim diz o Senhor de Israel: porque rejeitaste esta palavra e confiaste na opressão e no tumulto, e se apoiaste nela, portanto, esta iniquidade será para ti como uma brecha que cai, e é achada em falta no alto da parede, pois a sua destruição virá repentinamente, quando não for procurada, e será quebrada em pedaços. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, confiando nos cavalos e confiando nos carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são muito fortes, e não confiaram no Santo de Israel, e não buscou ao Senhor. O Egito é homem e não Deus, e os seus cavalos são carne e não espírito, e o Senhor porá a sua mão, e o ajudante cairá, e aquele que é ajudado cairá, e todos juntos serão confundidos. Ai de vós que despojais, não sereis também despojados? E vós que desprezais, não sereis também desprezados?
Quando acabares de despojar, sereis despojados, serão desprezados. Antes de falar sobre Deus e suas promessas, vamos comentar esta passagem. O coração do homem, a quem o profeta chama de ímpio, é uma mistura de orgulho, intimidação, rebelião. A luxúria tripla habita nele, um trono no qual o maligno está sentado para encher de pensamentos demoníacos aquele coração que renegou a Deus e sua justiça. Nada pode sair desse coração senão a iniquidade, porque seu rei é o espírito do mal, que concede triunfos de curta duração, pagos posteriormente com ruína eterna. Enquanto o homem ímpio que governa sob o sinal da besta passa como uma torrente de tristeza e a corrupção na terra dos santos, e Roma é uma terra de santos, ele leva outras pessoas mesquinhas e ímpias ao mal e atormenta os filhos do Senhor. É justo que o Senhor cubra sua glória diante do ímpio, nesta e na outra habitação. 2 vezes o ímpio verá a minha glória e não a quererá ver, porque será terrível para ele, quando ele morre e no último dia. Então eu lhe pergunto: o que você fez com o meu povo, com os meus dons? Esta pergunta o lançará como uma flecha de um arco, nas profundezas de onde ninguém pode sair. Minha segunda Jerusalém terrestre é Roma, é uma terra querida na qual eu queria minha igreja. Por ser o centro do mundo, deveria ser tratada como uma relíquia reluzente por quem a dirige. Desprezar o comportamento de Deus de novo? Eles se aliaram ao crime mortal, casaram suas almas com Satanás e pensaram, por meio de um sacrilégio tão voraz, em se salvarem dos flagelos pelos quais fazem os outros passarem. Não, a falsidade não salva. O Pai da verdade diz a você. O Senhor da falsidade o incita a isso, e no momento certo se volta contra você para fazê-lo perecer. Eu sou aquele que salva, e ninguém exceto eu pode. Você será despojado de sua falsa armadura bem na hora em que meu castigo o atingir, porque é assim que Satanás se comporta. Ele não pode se comportar de outra forma, porque tudo que ele pode dar a você são sucessos fugazes. Só eu dou proteção que nunca termina, e quando eu pareço salvar ou condenar, Satanás foge, deixando vocês sozinhos, ó filhos tolos do pecado. Você vai entender quem é Deus e quem é Lúcifer apenas nas garras da tortura. Lição terrível. E quanto mais você pecar, mais dura será a garra, porque há um limite até mesmo para a minha bondade, sem limites, mais inteligente. Lembre-se disso. Nada está oculto do Senhor, nada que os terráqueos pensem no escuro, mesmo nas trevas secretas do coração. E se seus pobres irmãos podem ver apenas o exterior e podem ser enganados por sua hipocrisia, eu vejo tudo e ajo como merecem suas ações. E como uma parede destruída por uma pequena brecha, seu prédio fundado no pecado desabará quando ninguém pensar nisso. Nem vocês que se consideram seguros em seu pacto com o pai da falsidade, nem as pessoas que temem você pensando que é invencível. Ai, ai, ai de vocês que levam meu povo a acreditar que eu protejo seus erros. Ai de vocês que levam meus filhos a desconfiar da minha justiça. Você vai responder por isso também, porque o escândalo recai sobre quem o causa. E que escândalo maior existe do que levar gente comum a acreditar que Deus protegeria injustamente os grandes que pecam? Então essas palavras aqui são duras para quem desvia as pessoas. Quer dizer, Jesus diz que ele vai ser mais misericordioso por aqueles que são enganados, mas muito severo para aqueles que enganam, né? E principalmente aí com relação a sacerdotes, por exemplo, né? Quantas almas arrebataram de mim, ó obreiros da iniquidade? Ainda assim serão filhos da minha misericórdia. Não é assim com vocês, a quem tudo dei, para atraí-los a mim e transformá-los em instrumentos do bem, e que se esqueceram de tudo e me colocaram após Satanás. Ai de vocês que entram em alianças, das quais nada além do mal pode vir ao meu povo. O mal para a carne e o espírito, e você sabe que é mal, e você o faz do mesmo jeito, usando mal o poder
para que sua própria pessoa triunfe na terra. E quais são as suas pessoas? Punhados de argila que mantêm suas formas, enquanto a misericórdia os mantém úmidos com o orvalho celestial, e que, uma vez secos, se transformam em pó, como o giz peneirado se espalha. Suas alianças, uma verdadeira união dos precursores do anticristo, não tem fundamento e não tem força para a vitória. Como vocês, elas se desintegrarão e deixarão apenas uma memória de horror nos corpos, lares e almas de meus pobres filhos. Quando Deus troveja, o que são numerosos cavalos e cavaleiros fortes? Cascas sopradas pelo vento em todas as direções. Eu sou aquele que fortalece as forças armadas, mas elas devem ser amontoadas por motivos justos, não por desumanidade e orgulho. Todo pecado será punido, e toda zombaria será punida por Deus, porque Deus, diz o Senhor, nunca será zombado, e não é lícito oprimir os inferiores. Mas note uma coisa, Maria, os inferiores também são defendidos pelo respeito à lei, para que vocês tenham sempre o seu Deus com vocês. Item 17. Espada e demônios. A próxima citação é de um ditado em que Jesus comenta várias passagens de Isaías. Retivemos Isaías 34:5 e 34, de 13 a 14. Jesus usa isso para nos dizer o que fazer para tornar o fim dos tempos menos terrível. Jesus diz: Pois a minha espada está embriagada no céu, eis que descerá sobre o povo da minha matança para o julgamento. E a terra devastada será a habitação de demônios. Uma nação, diz Isaías, será golpeada pela espada da justiça, mas muitas mais serão golpeadas, pois o mundo fornicou com o diabo em muitas de suas partes. E outras ainda estão prestes a pecar, apesar de tudo o que eu tenho feito para mantê-los no caminho da vida. Ore, ore, ore muito para prevenir novas condenações causadas por novas fornicações. Os demônios, os demônios já estão onde vou punir. São os demônios instalados como patrões no coração das pessoas, que conduzem as nações à morte. E há nações em que poucos corações não são moradas de demônios. Legiões e legiões de demônios movem nações inteiras como fantoches. E como posso reinar onde os corações se converteram na casa dos filhos de Lúcifer? Item 18. Racionalismo amaldiçoado. O anticristo. Seria o racionalismo iluminista, né? Que começou aí no século XVI. Jesus diz: Veja minha alma, há poucas coisas que eu condeno tão severamente quanto o racionalismo, que estupra, desconsola e mata a fé. Eu digo fé com F maiúsculo para santificar fé verdadeira, absoluta e real. Eu condeno o racionalismo como um assassino alugado contra mim. É a mesma coisa que me mata no coração das pessoas e que preparou e está preparando tempos realmente tristes para a igreja e para o mundo. Veja que, abrindo um parênteses aí, o racionalismo iluminista foi a base para depois vir o marxismo, né, de Karl Marx, né, e aí toda sorte de ideologias materialistas. Hoje nós temos aí, dentro da Igreja a Teologia da Libertação, que é marxista, temos a ideologia de gênero, o abortismo, o ateísmo, né, pregado nas escolas, educação sexual para criancinhas, já pervertendo a mente das crianças. Tudo isso veio desde o iluminismo, principalmente do iluminismo para cá. Então Jesus está falando exatamente dessa base que engendra, né, a visão totalmente separada de Deus, materialista do mundo, que é o racionalismo. Mas está dito: quando o Filho do Homem vier, não encontrará fé nos corações. Consequentemente, o racionalismo está fazendo o seu trabalho. Eu farei o meu. Felizes são aqueles que, ao fecharem as portas ao pecado e às paixões, podem fechar as portas de seus templos secretos diante da ciência que nega. Felizes são aqueles que vivem sozinhos com o único que é tudo,
até o fim. Em verdade vos digo que pressionarei em meu coração o desgraçado que cometeu um crime humano e se arrependeu dele, desde que sempre tenha admitido que tudo posso, mas terei rosto de juiz para quem, com base em uma ciência humana arrogantemente despótica, negue o sobrenatural nas manifestações que o Pai gostaria que eu desse. Alguém que nasceu surdo não pode ouvir, certo? Alguém que teve os tímpanos rasgados em um acidente não pode ouvir, certo? Só eu poderia devolver a audição com o toque de minhas mãos. Mas como darei audição a um espírito surdo se este espírito não vai me deixar tocar? Quanto às perguntas do padre Migliorini, na época de Valtorta, sobre o último oponente, seria o anticristo, deixemos o horror envolto na sombra do mistério. Não ajuda em nada vocês saberem certas coisas. Sejam bons e basta. Ofereçam sua bondade em avanço, a fim de encurtar o período do monstruoso reinado sobre a raça de Adão. Com relação ao tempo, 1000, 2000, 3000 são expressões para dar aos seus pontos de referência de perspectiva limitada. Agora, o filho do inimigo não é um filho da vontade da carne. Ele é um filho da vontade da alma que alcançou o vértice e a profundidade da auto-identificação com Satanás. Sua soberania bestial será tão cruel que cada minuto será um dia, cada dia será um ano, cada ano será um século para aqueles que vivem naquela hora, que viverem naquela hora. Mas no que diz respeito a Deus, cada século é um milésimo de segundo, porque a eternidade é um estado de tempo sem limite. Esse horror será tão imenso que a escuridão da noite mais escura seria em comparação à luz do sol do meio-dia, para os filhos da humanidade mergulhados nela. O nome do filho do inimigo poderia ser negação, porque ele negará a Deus, negará a vida, negará tudo, 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 tudo. Você pensa que está naqueles tempos? Oh, coitadinhos, o que você está vivendo agora é como um murmúrio distante de um trovão. Nesses tempos será um raio em suas cabeças. Sejam bons todos vocês, minha misericórdia está com vocês. Item 19. Dia do julgamento. Maria Valtorta explica. Este é o comentário sobre os versículos 17 e 18 do capítulo 11 do Apocalipse, como Jesus comenta para mim. As palavras iniciais referem-se à Segunda Guerra Mundial que está ocorrendo na Itália. Jesus diz: esta, a ira das nações, é o sinal de alerta da minha ira, porque assim vai acontecer. É uma hora dolorosa, meus pobres filhos, passando por isso, mas é inevitável que seja assim, porque tudo é para ser realizado do bem e do mal na terra, antes que chegue a minha hora. Então direi, basta, e virei como juiz e rei para assumir até mesmo o governo da terra e julgar os pecados e méritos da humanidade. Quando você lê no livro de João as palavras, a hora de julgar os mortos, você pensa que se referem àqueles que já, talvez séculos atrás, passaram a outras esferas de mistério, um mistério que só saberemos quando estivermos dentro. Sim, morte significa imigração da alma para outra zona, diferente da terra. Mas há um sentido mais amplo nas palavras de João. Os mortos de quem ele fala podem estar vivos também, segundo a carne, mas na realidade, nos olhos de quem pode ver, estão mortos. Eles são os grandes mortos, porque nenhuma ressurreição está reservada para eles. Mortos para Deus, eles nunca terão para todo sempre o bem de possuir vida. Em outras palavras, Deus, porque Deus é vida eterna. Da mesma forma, os profetas, servos e santos de quem fala João têm um significado mais amplo do que as simples palavras poderiam suscitar. Sob esses 3 títulos, eles aludem a todas as criaturas que puderam viver no Espírito. Quantas velhinhas humildes, quantos meninos pobres, quantos homens simples e incultos, quantas mulheres analfabetas, desconhecidas das multidões,
estão escondidos e compreendidos nas palavras profetas, servos e santos. Que se o mundo os conhecesse, o mundo riria deles. Mas na verdade, eu te digo que um desses pobres, segundo a carne, é mais um profeta, servo e santo meu, do que um erudito orgulhoso, um grande fanfarrão, até mesmo um ministro meu, sem o que os torna santos aos meus olhos. Ser capaz de viver de acordo com a minha palavra e ser capaz de fazer a minha vontade com fé inabalável, caridade e esperança. Meu sorriso para meus bem-aventurados, na hora de minha vinda como rei e juiz, iluminará um sol 7 vezes maior do que o sol comum, e meus céus brilharão com eles, enquanto os coros de anjos cantam meus louvores e os louvores de meus servos. Naquela hora proclamarei contra o mundo estúpido e cego as virtudes dos meus servos que os tornam meus filhos. Mas para aqueles que não o são, e especialmente para aqueles que por suas ações levaram a terra e os fracos da terra à sua ruína, meu olhar será um relâmpago que os lançará no abismo, porque é inevitável que o mal exista, mas amaldiçoados para sempre são aqueles que se tornaram escravos e administradores do mal. Essa parte aqui é meio longa e já temos aqui 25 minutos. A gente vai deixar a parte 20 em diante para o próximo vídeo, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, dessas partes. Foi falado assim um pouco rápido, né? Não dá para falar muito lentamente para não ficar um vídeo muito longo, mas vocês vejam e revejam, né, essas partes faladas, né? Jesus comentou sobre algumas partes sobre Isaías. Como vocês sabem, as profecias do Velho Testamento, elas serviram para Jesus, mas também servem para o mundo atual, né? Porque assim como houve Jerusalém, hoje nós temos a igreja como segundo Israel, nós temos o mundo inteiro. Então a volta de Cristo, ela vai ser uma repetição basicamente da primeira vinda, né? E só que vai ser realmente a consumação de tudo, né? Mas não esqueça aquelas fases que foi explicado nos primeiros vídeos, né? Sobre a fase do anticristo, depois vem um período de paz, depois a libertação de Satanás e aí vai ser a última derrota de Satanás e o estabelecimento aí desse reino dos céus eterno, né? Mas estamos agora nessa época dos precursores desse reino aí do anticristo, em que nós temos que Jesus fala muito forte, né, principalmente para os sacerdotes, para as pessoas que conhecem a verdade, que se apostatam, que acabam pregando heresias e voltando a praticar o pecado, e aquelas pessoas também ligadas ao racionalismo, ao comunismo, aquelas pessoas que propagam o ateísmo e levam as pessoas para o caminho da perdição, ok? Então, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e até a próxima.